Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de terça-feira. Hoje nós temos um convidado muito especial. Adivinha quem é? Adivinha? Felipe, meu marido, Felipe Garcino. Vem cá, Fê. Vem cá! Aê, chegou! A nossa live Família de Valor. Então agora, gente, eu quero que vocês vão compartilhando, porque esses 5 minutos iniciais, o Instagram ele vai chamando os seguidores, ele vai simplesmente compartilhando o conteúdo, mostrando a relevância, né? Então, vão compartilhando aqui, dedinho no coração e simplesmente, ó, esse aviãozinho vai... O Felipe também entrou aqui agora que eu vi, ó, Felipe Garcino, oficial. Então, gente, compartilha, traz pessoas, famílias para esse conteúdo, porque esse conteúdo é de muita relevância. E eu tenho certeza que fará diferença na sua família, fará diferença para você. Eu tenho certeza disso. Então, gente, o tema de hoje... Vai falando aí que eu já... O tema de hoje é como estragar os filhos. Olha isso. Olha que tema interessantíssimo, gente. Nossa, é até assustador, né? Como que você estraga um filho? Exatamente isso. O que você faz desde quando esse filho nasce para você estragar seu filho? Exatamente assim. O que eu faço, Lucrécia, desde o início até a vida adulta? O que eu faço? O passo a passo para eu estragar meu filho. Olha que interessante. Gente, eu nunca parei para pensar nisso, né? Pois é, gente. Existe um passo a passo, sim. Se eu parar para pensar e perceber, eu posso estragar meus filhos. Geralmente você já ouviu assim, nossa, faz isso, e você vai simplesmente construir uma família linda, maravilhosa. O contrário você nunca ouviu. Pois é. Então nós vamos falar exatamente o contrário. O que você faz e pode você ter certeza que você vai estragar. Pois é. Então a gente vai passar para vocês o passo a passo. Olha que interessante. Gente, então vamos lá. Vamos lá, Fê? Vamos. Vamos, porque a gente quer passar muito conteúdo, muitas informações e ó, essa live vai ser pauleira mesmo, vai ser de muita informação. Então, gente, quem é mãe, quem pretende ser mãe, quem fala assim, nossa, eu quero mesmo, tem projeção, fala assim, gente, eu quero, isso aqui vai ser muita informação. Então, vamos lá. Gente, quem, ó, tem a intenção de falar assim, ó, eu quero ser mãe para preencher um vazio. Nossa, eu preciso ser mãe, eu quero preencher o vazio aqui dentro. Então tenha filho. Isso mesmo. Tenha filho. Porque provavelmente vai estragar. Porque você vai projetar tudo em cima do teu filho. Porque vai para suprir o vazio seu. Primeira coisa, você vai estragar. Porque filho não vem para suprir vazio seu. Fato. Quer falar outro? Quer falar outro? Você falar sobre esse? Esse aqui pode falar sobre esse? Pode. Pode? É muito comum. O Felipe já fala, ele vai arrebentar, gente. Ele vai falar. É muito comum. É muito comum. As pessoas, os casais terem dúvida, né? Qual que é o melhor momento para ter filho? Uhum. E aí espera um momento em que o relacionamento esfriou. Nossa, esse é fatal. Vamos dar um
uma energia no nosso relacionamento. Vamos ter filho. Nessa ter hora. filho. Vamos ter filho então para aquecer o casamento. Pra melhorar o casamento. Aí olha que absurdo que é, né? Pode chegar mais perto aqui? Com certeza. Tá cheirosa. Obrigada. Para, gente. Não, o relacionamento tá morno. Tá aquele... Nossa, esfriou o casamento. Tá um caos. Vamos ter filho pra melhorar. Aí o que vai acontecer? Vai se descobrir, e alguns aqui já passaram por essa experiência. Achando que o filho vai resolver. E vai acabar acontecendo o contrário. Afasta. É um momento novo para a mulher, ou ainda que não seja um momento novo, seja o segundo filho, é um momento especial, é diferente, tem um afastamento entre os dois. É um momento único. E aí aquele que estava morno vai lá pro frio. Frio? Você quer dizer frio ou definha? Por quê? Porque a mulher, ela vai descobrir nela coisas que ela nunca... alteração hormonal, ela vai descobrir muitas outras coisas que ela nem sabia que existia. E aí o homem vai ficando, pode se sentir sozinho. Pode. Mais distante. Pode ou não. Mas... um supridor de desejos estranhos na madrugada. Gente. Aí acha também que muita coisa pode acontecer. Outra coisa muito forte. Ai, vamos ter filho porque a sogra quer, a minha mãe quer. Então eu vou ter filho para o outro. Não é, né? Não é, né? Ou então para o outro filho. Ele tá pedindo irmãozinho. Ele tá pedindo irmãozinho. Aí eu vou ter filho. Ó, né? Como estragar. Olha que lindo. Como estragar. E depois vai contar ainda pro filho. A gente teve você porque a sua avó tava querendo muito o netinho. Hoje teve você porque o seu irmão, sua irmã tava pedindo muito o irmãozinho. Aí você vira pro filho também e diz assim: você, filho, é a razão do meu viver. Olha como estragar teu filho. Que lindo. E aí, depois, o teu filho fica com essa responsabilidade e esse peso todo. Imagina só. Se ele é a razão sua de viver, quando você fica depressiva, quando você fica melancólica, quando você fica doente, se eu sou a razão de vida da minha mãe e ela tá desse jeito, uau! Então, nossa, imagina a depressão, como ele vai se sentir, que peso, que carga toda está sobre a vida dele. Essas são frases que são muito comuns acontecer. Opa! Com muita frequência você ouve pessoas falarem isso, tem declarações Sim, nas redes sociais, sim. E parece a coisa mais linda do mundo, porque ninguém pensou em qual é o efeito que isso pode trazer para a vida da criança. Aí vão ter aqueles que vão dizer assim: acontece nada, coisa nenhuma. Oxe, e o inconsciente? Quem está falando é pai, é mãe, está falando. E isso já vai para a mente, para a formação da mente do filho, como um comando. Depois o filho, que é a vida da mãe, que é a vida do pai, mal consegue viver uma vida adulta distante dos pais. Por quê? Se ele é a vida, se ele vai embora a vida. A vida. E não é pouco comum esses pais acabarem adoecendo. Exatamente. Detalhe, detalhe, olha que forte isso. Quando você coloca teu filho, eu preciso projetar, inclusive, que o meu filho venha para suprir as minhas necessidades. As minhas necessidades, como eu tenho meu filho para mim, só para mim. Aí eu projeto todos os meus sentimentos em cima do meu filho, minhas necessidades pessoais. E aí eu projeto tudo o que eu quero, as minhas expectativas em cima do meu filho. Por exemplo, quer um exemplo? Vou citar aqui, tá? Eu quero que meu filho seja o meu homem. E aí, entenda, olha que forte isso. Se eu quero que meu filho seja o meu homem, eu fico: filho, você tem que ser o homem perfeito, o príncipe, tudo. E se meu filho vai embora? Não, ele não vai sair nunca de casa.
Porque eu projetei no meu filho que ele seja o meu companheiro. E às vezes acontece isso também, né? Opa! Às vezes a mulher fica muito sozinha e aí tem o filho, aí o companheiro passa a ser o filho. Isso fala, você é meu companheiro. Você é o homem da casa. Epa! Você é o homem da casa, você é meu companheiro. Ou seja, eu estou projetando no filho algo que ele é filho. Então você está projetando nele que ele seja o seu companheiro e não o seu filho. Isso. E aí o filho não sai. E dá uma reviravolta no sistema familiar. Opa, se dá. Aí ele não sai de casa. Ele não sai de casa porque você está projetando tudo nele que ele seja lá o seu companheiro. Ele nunca sai de casa. E pode ser que ele saia também. Sai e volte. E volte. Sai e volte. Dizendo que não dá certo. Não, eu não sei. Ele não dá certo em nenhum relacionamento. Não, a mãe é perfeita. Sabe o que é o legal que eu acho dessas coisas? Eu acho que o legal é que lá dentro do relacionamento vai ter discussão, vai ter desentendimento, Sim. vai esfriar o amor. Isso são aqueles sintomas básicos, né? Superficiais. Só superficiais. Superficiais. Aí a verdadeira causa sistêmica qual é? Mãe. Relacionamento, o que a mãe disse, o que a mãe programou na mente daquele filho é que o inconsciente dele está seguindo, está sendo fiel ao inconsciente familiar. Exatamente. Então, como estragar um filho? Como estragar? Tem muita coisa, gente. Muita coisa. Aqui a gente está citando alguns exemplos só. Lembrei de um. Pode falar? Opa, com certeza. O casal, a gente aqui eu falar tá com um tom mais baixo. O casal estava esperando um filho. Perdeu. Ai, isso é fantástico. Perdeu o filho. E aí, então, vamos ter um outro filho para que ele fique no lugar desse. Aí, quando a gente fala isso, a pessoa fala, não. Não. A primeira negação. Não, nunca que eu faria isso, não fiz isso, tenho esse filho. Só que a motivação, inconsciente ou não, ela acabou sendo para suprir o lugar daquele aquele que faleceu, do filho perdido. Sim. E isso é severo, né? Aí eu tenho o próximo filho e eu resolvo dar o nome do filho falecido. Entendeu, gente? É muito doido. É muito doido porque você vai falar isso para alguém que não está buscando esse tipo de conhecimento, vai dizer, isso é bobagem. Nossa, não. Primeira coisa eu nego. Não. Imagina, gente, isso não. Imagina. Aí eu pego e dou o nome do filho que faleceu. Nesse cenário todo, o que pode acontecer? Nossa. Sistemicamente. Sistemicamente a pessoa, ela vai ter sempre aquele vazio, aquela dor, porque esse filho é como se estivesse ocupando o lugar desse outro, né? Eu tô olhando, esse filho também vai ter um sentimento de vazio, porque ele não vai se encaixar. Ele tá como se estivesse ocupando o lugar desse outro, entendeu? É como se ele tivesse um sentimento de tipo, eu não me encaixo, eu não tô no meu lugar. Entende? É como se eu não estivesse no lugar que é dele. E a família não olhou para o luto, não olhou para o lugar que era do primeiro filho, no lugar do primogênito, no caso se for o primogênito, se tivesse outros lutos antes. Que o correto mesmo era olhar para o lugar do primogênito para depois olhar para o segundo. Que é no caso esse filho, né? Que é o mais correto. Nossa, é muito doido. E é tão corriqueiro, é tão do dia a dia isso. E você que está participando dessa live pode ser um agente que abençoa outras pessoas, um agente. E um abençoa, gente, que é tão forte, porque você também pode compartilhar essa live. Essa live vai estar gravada no YouTube. E você pode falar, gente, essa live é tão forte que eu vou pegar e vou compartilhar essa live com outras famílias. Posso estar salvando outras famílias. Porque é tão importante ter esse conhecimento, gente. Porque não é só pra gente, é pra outras famílias. Virar assim e falar assim, filho, você é o amor da minha vida. Quando eu viro e falo isso, gente, é fantástico a declaração de amor. É ótimo a declaração de amor. Mas quando eu digo assim, olha, por exemplo, João Vitor, você é o amor da minha vida. Quando eu digo isso, amor da minha vida, você concorda que eu vou estar não permitindo que, no caso o Felipe,
onde está o Felipe? Que é o marido. Onde está eu? Quando eu viro pro filho e falo assim, você é o amor da minha vida. Não tem o espaço do marido? Eu amo o João Vitor como filho. Mas e o marido? Quando eu viro e falo assim, amor da minha vida. Não tem o espaço do marido. Não cabe outro. É como se ocupasse um espaço muito grande. Acho que eu tenho um negócio legal. Só que é meio pesado. Pode falar. É como se o seu filho, sua filha fosse o outro. Entendeu? É muito forte, gente. É uma responsabilidade, é um peso muito grande que você coloca sobre o ombro do outro. É forte isso. A nossa vida ela é completa. Em todas as identidades que nós vamos exercendo ao longo da vida, quais são as identidades? A identidade de filho, a identidade de irmão, a identidade de pai, de mãe, de esposo, marido, de esposa, a identidade profissional, dentro da profissão tem as suas identidades lá dentro. Sim. Quando algumas delas são deixadas de lado, ou que seja uma deixada de lado, vai acarretar alguma consequência negativa para dentro da sua vida e para o seu sistema, para esse e para o próximo. Porque vai gerando, o que a Lu fala muito bem, que são emaranhados. Sim, e muito, gente. E muito. Nenhuma mãe ou pai faz algo querendo estragar, atrapalhar. Nada disso. Jamais. Só que é tão bom o conhecimento porque ele traz tanta clareza e a oportunidade de você fazer diferente, sabe? Quando eu aprendi todo esse conhecimento, foi por quê? Para que eu possa fazer diferente, para que eu passe esse conhecimento à frente e eu possa falar, nossa, agora que eu aprendi, o que eu faço? Eu posso passar à frente. E eu posso, assim, através disso, agir de forma diferente. Isso é muito legal. É muito legal porque aí, com esse conhecimento todo, eu aprendi. E aí sim eu consegui agir de forma diferente. Gente, quanta coisa eu já errei. Nossa! Até então eu falava assim pro João Vitor, amor da minha vida. Uau! Fazia, gente. Pensa que não. Quando eu aprendi isso, falei, uia, meu Deus. E eu falei pro Fê, eu consegui sair de um relacionamento abusivo mesmo. Por quê? Porque eu olhei pra mim? Não foi por causa de quando eu olhei pra mim. Não foi. Não foi. Não foi não, gente. Foi quando eu olhei pra ele. Foi quando eu olhei pra ele e falei, gente, ele tá seguindo o meu exemplo. Ele tá seguindo os meus passos. Foi aí. Tem alguém me seguindo. Ou eu mudo, ou toda uma geração também vai sofrer as consequências. Aí eu tive força de agir de forma diferente, entende, gente? Não foi olhando pra mim. Foi com essa força que eu dei o basta, chega, vou fazer. Porque enquanto eu tava olhando pra mim, tava assim, não, vai seguindo, vai tocando. Foi na hora que eu olhei pra ele. O estrago que eu estava fazendo. Porque as consequências estavam refletindo nele. Enquanto estava em mim, estava de um jeito, sabe? Meio morno. Tava sentindo pra caramba. Mas a hora que eu olhei pra ele, eu falei, meu Deus, que estrago que eu tô causando. Que os filhos refletem. As consequências são neles. Nele, gente, não tem como a gente olhar para os filhos e não ver os reflexos dos pais. Dos pais. É meio que espelho. E eu vi o reflexo nele, as consequências nele. E eu falei, chega, basta. E aí eu agi. Aí eu tomei a iniciativa e falei, pronto, basta. E agi. Fui lá e fiz.
Por isso dessa importância dessa live. Falei, gente, a gente precisa fazer isso, Fê. Vamos. Porque não é pela gente. É por nossos filhos, por essa geração. Porque se a gente não age, se a gente não faz, o reflexo vem neles. É por eles, né, Fê? E tem muitas coisas. E tem muitas coisas, porque o emaranhado é tão gigante, gente, que o reflexo vai vir neles. E nós somos os grandes. E como nós somos os grandes, a gente precisa assumir o controle. Os nossos filhos não precisam sofrer as consequências da responsabilidade que é nossa. Eu lembrei de uns acontecidos. É importante falar, igual a Mari falou ali. Ai, gente, eu falo pra Bia todos os dias que ela é o amor da minha vida. E sabe o que é legal, Mari? Nenhum pai ou mãe fala Exatamente. o que fala ou faz o que faz para querer o pior dos filhos. Exatamente. A intenção é muito boa. Sim. A intenção é muito boa. É importante a gente ir descobrindo sobre isso para poder ir ajustando. Porque existem tantas outras formas que pode se mostrar o carinho e falar a respeito desse carinho, desse amor para os nossos filhos. Por exemplo, eu ouvi muitas vezes do meu pai, quando ele ia sair, ele dizia assim, toma conta da mãe. E ao contrário, ainda que os filhos sejam grandes, quem toma conta de quem é o grande. Não importa quanto tempo tenha, não importa quanta força física tenha, se tem barba na cara, se já é mulher, não importa. Do plano inconsciente, os grandes são sempre pais e mães. Exatamente. Sempre o cuidado vem de cima para baixo. Sempre. E é um equívoco positivo, né? Puxa, eu errei querendo acertar. Eu tinha uma mensagem que eu queria passar, tem responsabilidade a respeito disso. O efeito, ele é danoso no longo prazo. Especialmente quando esses filhos, esse menino, essa menina se tornam adultos e vão viver com outra pessoa. Aí é que aqueles frutos começam a ser colhidos. E outra coisa, quando você vê, tem dois irmãos, o primogênito e o outro. Aí você escuta assim, ó, cuida do teu irmão. Não tem essa missão. O outro irmão não tem a missão de cuidar do outro. Não cabe ele. O irmão cuidar do outro irmão. Não é a missão de um irmão cuidar do outro irmão. Porque, entenda, os dois irmãos são iguais. Entre irmãos são iguais. Na hierarquia, o que é? Um veio primeiro, o outro veio depois. Apenas isso. Mas dizer que um irmão tem necessidade de cuidar do outro irmão, isso não lhe cabe. Não lhe cabe. Não é a função de um irmão cuidar do outro irmão. Eu sei que quando se via lá um monte de irmão, são 10 irmãos, e aí você escuta nas histórias assim, o irmão cuidando de outro irmão, né? E ainda mais numa família que tinha 10 irmãos, 8 irmãos. E aí você via na família um monte de irmão, um cuidando do outro. E aí você via pais falando assim, cuida do seu irmão, cuida do outro irmão. E aí você percebe na história, principalmente na história, essa necessidade. E é forte isso. Sempre um cuidando do outro. Até no quesito de amor mesmo. Você já escutou a expressão assim, o caçula é o mais mimado? Não é, gente. Não é. Tanto é que não é que, até para chegar ao amor no último, você parar pra pensar, observa isso. Vou falar pra vocês com um princípio, tá? Baseado em 10, tá? Se for para pensar que entre os irmãos, até chegar ao amor no último, entre eles, um irmão cuidando do outro irmão, eram os irmãos que davam amor? Observa isso. Ó, vou citar um exemplo. A minha mãe disse assim, ó, o teu irmão deu muito trabalho, Lucrécia.
Ele ficou várias noites acordando de madrugada. Com você já foi diferente. Com você, a gente deixou 2 noites chorando lá, porque a gente já passou um apertado com o teu irmão. Com você foi completamente diferente. Deixamos 2 noites chorando e tanto é que quando você chorava, podia ter certeza que era alguma dorzinha e levava no médico e era isso. Ou seja, ela aprendeu como fazia. Ela aprendeu exatamente como fazia. Então ela já tinha uma prática. Então ela já tinha uma ciência de como fazia. Exatamente assim. E aí o Stefanos cuidava. O Stefanos que fazia. Então, gente, o amor é diluído. Pode ver, quando você tem um filho, primeiro você cuida e faz isso. O segundo você já tem uma prática. Você não fica enchendo de muito aparico e não sei o quê. Entende, gente? Você dilui mais esse carinho, esse paparico. Então, exatamente isso. Não precisa ficar... o sentimento maior do último é diluído. Praticamente diluído, não é, Fê? Observa isso. Observem entre os irmãos como esse sentimento é mais diluído. E é dado entre os irmãos. Então, não tem necessidade de virar e falar assim, olha, gente, o irmão tem que cuidar do outro irmão. E não compete os irmãos fazerem isso. É muito sério falar isso, é muito importante falar isso. Depois, na vida adulta, vai ter um irmão que vai querer cuidar de todos os outros irmãos. E quando ele sai para cuidar dos outros irmãos, ele abandona a família da qual ele pertence, da qual ele é a posição, tá ali envolvido como cabeça. Ele deixa essa posição e fica vazio. E esse vazio vai ser ocupado por alguém da própria família, normalmente um filho. Exatamente. Pode ver, tem sempre um irmão que deixa aquela família e vai cuidar dos outros irmãos. Ele não precisa sair da casa, não precisa divorciar da família. Não precisa fazer isso. O movimento é um movimento de alma. É um movimento de alma, é a dedicação, é o dedicar-se, é o estar entregue a solucionar as questões dos outros irmãos, enquanto isso, a sua própria família acaba padecendo. Observa, é tão fácil notar isso. Ele começa a cuidar de todo mundo da família, ele se preocupa com todos os outros irmãos, ele se dedica, ele liga para todo irmão, ele fica preocupado com os outros irmãos. É porque ele aprendeu assim. Ele aprendeu tanto a fazer isso que é natural. Foi dado o comando para ele. Cuida dos seus irmãos. E ele vai fazer isso sempre. Não é? E a gente tem um monte de... E tem vários outros exemplos, gente. É muito forte isso. Gente, essa live vai ter outras desse tipo. Outras. Aqui é só o início. O início de como mostrar para vocês como estragar filhos. Como estragar filhos. É simples assim, é o início, né, Fê? Início. É o início. É só o começo. É só o começo. A gente vai passar mais informações ainda pra vocês. Esmiuçado, né? Assim, divertidamente chocante. Bem chocante. Bem chocante. Porque aqui só foi o... Como que fala? O aperitivo? Um pratinho de entrada. O prato de entrada. A gente vai citar mais exemplos pra você em outras lives. Mari, adorei. Obrigada, Mari. Um super beijo. Agora, o que a gente vai falar? Porque tem uma coisa que eu queria mostrar. A gente deixa a próxima? Sim, a próxima. Na próxima. Porque essa é surreal. Não, eu vou deixar pra vai próxima. ter que acompanhar a próxima. Vai ter que acompanhar, porque essa... eu vou deixar pra próxima, gente. Porque essa vocês vão amar. Não, vou deixar pra próxima. Que essa... Nossa! Gente, pra próxima. Isso. Pronto. Nossa, vocês vão delirar. Não segura muito, daqui a pouco ela entrega. Aperta o botão lá. É verdade. Vocês vão amar. Nossa! Ixi. Gente, tá bom. É que senão eu conto. Deixa eu ajudar ela. Gente, muito obrigado. Um super beijo. Até a próxima, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Gente, é verdade. Vocês vão adorar, tá bom? Um super beijo e até terça que vem a nossa live. Super beijo. Tchau, tchau. Tchau.